Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live da promessa. Hoje é dia 3 de novembro de 2025. E estamos em um mês profético, que é o mês de novembro. O mês das realizações dos sonhos. E hoje Deus quer reacender a sua fé. Hoje nós vamos falar sobre uma promessa poderosa. Vamos liberar para você aqui a terceira promessa deste mês de novembro profético, que é o mês da realização dos sonhos, que é: Deus cumprirá o que te prometeu. Essa é a promessa, né? Nós vamos falar na Bíblia, tá? Na Bíblia tem exatamente esta promessa para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, tá? A promessa de hoje, ela vem para te lembrar que Deus não esqueceu do que Ele te disse. Porque muitas das vezes o nosso dia a dia, a correria da vida, tende a tentar fazer com que a gente venha a esquecer do que foi prometido por Deus. Talvez você esteja esperando há meses ou até há anos por algo que Ele falou ao teu coração, né? E talvez por um instante você pensou que tinha acabado, ou até mesmo esqueceu daquilo que havia sido prometido a você. E eu estou aqui para te lembrar, com base na palavra de Deus, que essa promessa não está perdida. Escuta uma coisa: quando Deus faz uma promessa, Ele mesmo vela pela sua palavra para cumpri-la. Nada foge do controle dele. E o que eu costumo sempre dizer na igreja, e há muita gente que me conhece sabe disso: o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele chega a dizer em Abacuque que a visão, a promessa está para se cumprir no tempo determinado. Mas às vezes parece apressar-se para o fim. Mas ele diz: se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Esse tardar é o nosso tempo, não o tempo de Deus, porque Ele vem no tempo certo. Tá certo? Então, quando Deus faz uma promessa, eu quero que você guarde isso. Tenha certeza que Ele vai cumprir, porque Ele é perfeito. Não é verdade? Você crê que Deus é perfeito? Então coloque aí nos comentários: eu creio que Deus é perfeito. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você venha se inscrever, tá? Você venha se inscrever, porque todos os dias estaremos aqui com essa mensagem poderosa, com essa mensagem que vai revolucionar o seu mês de novembro, neste ano que estamos agora, de 2025, tá bom? Não se esqueça. E compartilha com seus amigos. Compartilha com alguém que precisa receber promessas da palavra este mês na vida dela, tá certo? Dando prosseguimento aqui à nossa live, você já percebeu quantas vezes na nossa vida parece que as coisas estão demorando? E que o tempo passou e a promessa não se cumpriu? Você já percebeu isso? Que existem momentos que a gente pensa que não vai dar certo. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todos aqueles que já receberam e que ainda recebem promessas de Deus. Mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus para te lembrar:
Deus não mente. Vou repetir. Deus não mente. Não. E Ele não se arrepende do que falou. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua família, nos seus negócios, na sua casa, na sua família, na sua saúde. É ou não é verdade? Deus não falha. A promessa, meu amigo, minha amiga, pode estar até em silêncio, né? Porque tem hora que está tudo calado na nossa vida. Tem hora que está tudo em silêncio na nossa vida. Parece que nada está tendo resposta. Mas entenda, o silêncio de Deus nunca é esquecimento. Eu já passei por isso. Eu já passei momentos na minha vida pastoral que eu pensava que estava só. Que eu olhava, né, para situações da igreja local a qual eu estava naquele momento pastoreando, e falava: Senhor, por que os maus, né, de repente você já fez até essa pergunta, por que os maus prosperam? Por que parece que aquele que anda no caminho tortuoso? Porque nem todos aqueles que pregam a palavra, meu irmão e minha irmã, andam no caminho correto. Essa é a verdade. Não estou falando de perfeição. Estou falando de viver. Quantos escândalos nós não vemos aí de pessoas que se dizem de Deus e acabam escandalizando o nome de Deus, não é verdade? Mas isso não vem ao caso, é só para você entender. Quantas vezes, meu amigo, eu pensei em desistir, não do título que eu tenho dentro do ministério a qual eu sou pastor hoje, até em desistir do caminho. Inclusive eu fiz até uma música, né, que fala sobre isso. O teu colo é o descanso. Quantas vezes a gente já pensou em desistir, achando que a promessa não iria se cumprir. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vê que esse silêncio não é esquecimento. Quando Deus fica em silêncio, na verdade, Ele está, sabe, em preparação. É uma preparação que Deus está fazendo na nossa vida. Porque Ele está movendo o invisível, sabe? Alinhando o impossível e preparando o cenário para a tua vitória, para a minha vitória, para a nossa vitória. Por isso nós não podemos permitir que as dúvidas em relação à promessa de Deus entrem na nossa vida. Não, jamais. Jamais. Você entendeu? Jamais. Então, é exatamente sobre isso, né, que o texto de hoje nos fala em Números, né, capítulo 23, no versículo 19, nós vemos algo poderoso, né, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Você veja que essas palavras foram ditas por um homem chamado Balaão, em um momento muito específico da história, né? O momento em que o rei Balaque havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Eu acabei de falar sobre isso, né? Que nem todos são aqueles que vivem, né? Mas aqui, veja que interessante. Mesmo Balaão, naquele momento, sendo contratado para amaldiçoar o povo, veja o que a Bíblia mesmo fala, né?
que quando ele abriu a boca para falar, Deus tomou a sua voz e a transformou a maldição em bênção. É aí que Balaão declara essa verdade eterna. Deus não é homem para que minta. Ou seja, o que Deus falou sobre a tua vida, ninguém pode revogar. Uma vez falaram para mim, você nunca vai ser pastor nesse ministério. Olha, e foi uma liderança, hein? Foi um bispo, né? Aqui no nosso ministério ele chegou até a ser líder, né, de um estado. E em poucos dias desses eu estava vendo as redes sociais dele. Nem no ministério ele está mais. Nem pregar a palavra ele está pregando mais. Mas eu me lembro com todas essas palavras, né? Não como mágoa. Porque eu não, graças a Deus, eu não guardo mágoa de ninguém. Mas para eu nunca se esquecer daquilo que me foi prometido. Que Deus iria me levar a lugares onde ninguém queria ir. E realmente, o meu ministério tem sido marcado por esses momentos. Por lugares aonde ninguém quer ir. Há lugares aonde dizem, vai lá, você tem 3 meses para fechar. E eu falar, não, aqui não vai fechar, né? Eu vivi essa experiência numa cidade chamada Belo Oriente. Eu vivi essa experiência. Lembro que um bispo virou para mim e falou assim, olha, aconteceu uma situação nessa cidade e você vai para lá. Mas já vai preparando um pouco, porque é uma cidade muito pequena. Não tem recurso para sustentar uma família agora. Você, sua esposa. Na época eu só tinha os 2 filhos, né? Guilherme e Juliana. E quando eu cheguei lá, eu olhei para a igreja. Foi recebido no primeiro culto por 2 pessoas. Nunca esqueço de uma sexta-feira. E eu falei para aquelas pessoas, olha, me mandaram para cá para fechar a igreja. Me falaram que eu tenho 3 meses para preparar tudo e fechar a igreja. E eu falei, eu não vou fechar essa igreja. E eu fiquei ali por 4 anos. 4 anos. Veio pandemia. Todo mundo falou assim, agora a igreja fecha. E a igreja permaneceu de porta aberta. Graças a Deus. Até onde eu sei, está aberta até hoje lá. Né? Tem algumas pessoas aqui no canal que presenciaram isso. Né? A dona Liga está aqui. Você está ouvindo as mensagens. Então, o que é isso? Deus não é homem para que minta. Aí eu lembro sempre do que Deus fala, não te mandei eu. Calma aí. Se a promessa é de Deus, você não precisa ficar com medo. Não precisa ficar apavorado, desanimado, porque Deus não falha. Deus é fiel, tá bom? Então, quando Balaão declara essa verdade eterna, que ele diz, Deus não é homem para que minta, né? É o que Deus fala sobre a sua vida, sobre a minha, que ninguém vai revogar a promessa dele. Nem o tempo, nem a distância, nem as pessoas, nem as tentativas do inimigo. Balaão tentou amaldiçoar, sabe, o povo. Mas Deus transformou em bênção e declarou através dele, Deus não é homem para que minta. Isso significa que nada pode impedir, meu irmão, o cumprimento daquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Tá bom? É isso que você tem que levar consigo. É isso que você tem que levar na sua vida, no seu dia a dia. Porque é muito difícil, né? Às vezes a gente vai caminhando e parece que nada está acontecendo.
mas Deus está contigo, tá bom? Então, se há uma promessa que parece adormecida hoje, Deus ele diz para você, tá adormecida não, tá? Hoje ela desperta na sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus, tá? Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu quero que você declare comigo. Você pode declarar comigo aí? Eu creio que Deus vai cumprir tudo o que prometeu, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Antes de entrarmos na oração, eu quero que você compartilhe esta live, né, com alguém que precisa ouvir isso. Quero que você curta, se inscreva no canal, ative o sininho, porque amanhã tem mais uma promessa do céu para a sua vida, tá? Amanhã será o quarto dia, a quarta promessa. Eu tenho certeza que Deus vai realizar sonhos na sua vida, tá certo? Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração neste momento porque cremos que o Senhor não mentiu, que o Senhor não nos enganou e que cada palavra, cada promessa que já nos foi anunciado com base na Tua palavra ao longo da nossa vida, meu Pai, será derramada sobre a nossa vida. Eu tenho a certeza, meu Pai, que o Senhor vai cumprir cada promessa na nossa vida. Por isso eu te peço, meu Pai, nos fortaleça, para que mesmo quando não vejamos, que a gente continue confiando na Tua palavra, para que cumprir na nossa vida o Teu propósito e que seja manifesta na nossa vida a Tua fidelidade. Eu creio que o milagre, que a bênção do Senhor já está sendo derramada sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. Porque o Senhor diz que aquele que busca no Senhor, ele jamais é envergonhado. Ele jamais ficará no vexame, na humilhação. Porque o Senhor honra aqueles que permanecem na Tua presença. E aqui estamos, meu Pai, para te agradecer. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Respire fundo e diga: eu verei as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Diga glória a Deus. Amém? E amanhã, né, vai ser o dia da quarta live, correto? Então, quer dizer que aqui estamos encerrando o dia 3, né? Hoje é dia 3 de novembro, né? O tempo passa rápido, né, gente? Dia 3 de novembro de 2025. O dia que Deus está cumprindo o que te prometeu, tá? Porque Ele nunca falha. E amanhã, né, no dia 4 da promessa, nós vamos falar sobre Deus vai abrir caminho onde não há caminho, tá? Esse vai ser o tema da de amanhã, tá bom? Então, no dia 1, nós falamos sobre Deus estar no controle. Ontem, no dia 2, nós falamos nada vai te impedir. É uma verdade. Hoje, dia 3, nós estamos falando que Deus vai cumprir. E amanhã, no dia 4, será liberada a promessa em cima daquilo que está escrito, né? Eu ainda vou revelar onde vai estar escrito, tá?
porque Ele vai abrir o caminho para cumprir na sua vida a promessa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. No nome de Jesus, fiquem todos na paz.